Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das jornadas proféticas mais épicas e, olha, mais bizarras da Bíblia, o livro de Ezequiel. É uma história cheia de visões que parecem de outro mundo, atos simbólicos super estranhos e mensagens muito fortes de destruição, mas também de esperança. Vamos desvendar isso juntos. E para começar, a gente não vai para o início do livro, não. A gente vai pular direto para um momento de puro espanto. Imagina a cena. Um sacerdote exilado, o Ezequiel, tá lá na beira do rio Quebar, na Babilônia. E, de repente, como ele mesmo diz, os céus se abriram. É aqui que começa uma das visões mais espetaculares já registradas. É muito importante a gente entender o contexto. O Ezequiel não está em casa. Ele é um prisioneiro, um exilado, morando na Babilônia. E é nesse lugar, um lugar de desesperança, que ele recebe essa visão avassaladora do divino. Tudo começa com uma tempestade vindo do norte, uma nuvem gigantesca com fogo e um brilho intenso bem no meio. E dessa tempestade saem 4 seres vivos. A descrição, gente, é super detalhada e bem complexa. Eles têm uma forma que lembra um ser humano, mas cada um tem 4 asas e mãos de gente debaixo delas. As pernas eram retas e os pés pareciam cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. E a coisa fica ainda mais doida. Cada uma dessas criaturas não tinha mas 4 rostos diferentes. O de um homem na frente, de um leão à direita, de um boi à esquerda e de uma águia atrás. Juntos, esses rostos simbolizam o domínio sobre toda a criação, a humanidade, os animais selvagens, os domésticos e as aves do céu. E quando a gente acha que não dá para ficar mais estranho, aparecem umas rodas ao lado das criaturas. Mas claro, não eram rodas comuns. Eram rodas dentro de outras rodas que conseguiam se mover para qualquer direção sem precisar virar. E o mais impressionante, os aros dessas rodas eram completamente cobertos de olhos. Uma imagem da presença de Deus que vê tudo e se move por todos os lugares. Ok, depois dessa visão que, nossa, é de tirar o fôlego, mostrando toda a glória de Deus, a narrativa muda de tom. Ezequiel recebe a sua missão. E já adianto, não é uma tarefa nada fácil. Vamos ver como isso acontece. Do nada, uma mão aparece na frente dele, segurando um rolo de pergaminho. E quando o rolo é aberto, ele está escrito dos dois lados com lamentos, prantos e ais. Essa é a mensagem que ele precisa entregar ao povo rebelde de Israel. Não é uma mensagem de conforto, mas sim da mais pura e dura verdade. E então vem uma ordem ainda mais esquisita. Coma este rolo. E Ezequiel obedece. A metáfora aqui é muito poderosa, sabe? Apesar da mensagem ser amarga para o povo, cheia de má notícia, para o profeta, a palavra de Deus é doce. Ele a internaliza por completo, ela se torna parte dele. A partir daí, o papel de Ezequiel é definido de uma forma bem clara e até assustadora. Ele é nomeado um vigia para a nação de Israel. A responsabilidade dele é imensa. Se ele vir o perigo chegando e não tocar o alarme, o sangue dos que morrerem por falta de aviso vai cair sobre ele. Ou seja, a coisa é muito séria. A missão de Ezequiel não se resumia a palavras. Deus ordena que ele literalmente encene suas profecias. Ele faz uma série de atos públicos, muito estranhos e simbólicos. Basicamente, ele se torna uma espécie de teatro de rua profético, uma performance viva da desgraça que estava por vir. A performance de Ezequiel se desenrola em 3 atos bem marcantes. Primeiro, ele desenha Jerusalém num tijolo e constrói um cerco em miniatura em volta, como uma maquete da destruição que ia acontecer. Depois a coisa fica mais intensa. Ele tem que ficar deitado do lado esquerdo por 390 dias e depois do lado direito por 40 dias, simbolizando os anos do pecado de Israel e Judá. E por último, o ato mais dramático. Ele raspa a cabeça e a barba e divide o cabelo em 3 partes, cada uma representando um destino terrível para o povo. Então, mas por que todos esses avisos terríveis? Por que essa destruição toda era necessária? A próxima parte do livro de Ezequiel detalha, sem rodeios, os motivos por trás desse julgamento que estava para chegar. O centro do problema, sem meias palavras, é a idolatria. O livro descreve isso como uma infidelidade espiritual chocante. A metáfora usada é brutal. Jerusalém abandonou a Deus e agiu como uma prostituta, correndo atrás de outros deuses e de alianças políticas, como se fossem amantes. E para mostrar para Ezequiel o tamanho da corrupção,
Deus o leva numa visão até o lugar mais sagrado de todos, o templo em Jerusalém. E o que ele vê lá é de cair o queixo. Dentro do próprio templo, os líderes praticam idolatria em segredo, mulheres choram por um deus pagão na entrada e homens dão as costas ao santuário de Deus para adorar o sol. E esse julgamento divino não se limita a Israel, não. As nações vizinhas também são chamadas para prestar contas. Amon seria entregue aos povos do leste. Tiro, a cidade comerciante toda orgulhosa, viraria uma rocha nua. Edom seria devastada e o poderoso Egito ficaria enfraquecido por 40 anos. Ninguém escaparia desse acerto de contas. Mas depois de tanta escuridão, destruição e julgamento, a história de Ezequiel dá uma virada impressionante. A destruição não é o fim da linha. Surge uma das mensagens mais poderosas de esperança e restauração de toda a Bíblia. O ponto principal é este. O julgamento não era o objetivo final. Era, na verdade, um ato de purificação. Deus promete que depois do exílio, ele vai reunir o seu povo e trazê-lo de volta para sua terra. A destruição, então, abre caminho para uma recriação. E essa não é só uma restauração física, é uma transformação espiritual profunda. A promessa é lindamente capturada numa metáfora poderosa. Deus vai remover o coração de pedra do povo, aquele coração teimoso, frio e rebelde, e vai colocar no lugar um coração de carne, vivo, receptivo e capaz de obedecer. Essa é a promessa central, o ponto alto da mensagem de esperança de Ezequiel. A mudança não viria do esforço humano, mas de uma intervenção divina, como se fosse um transplante de coração espiritual que transformaria a própria natureza do povo. E o resultado final é uma visão de restauração completa. Deus colocaria o seu próprio espírito neles. Eles não seriam mais um povo dividido e infiel, mas um povo unificado e obediente, vivendo em segurança na terra prometida, com Deus como seu único Deus. É uma imagem de reconciliação total. E assim, a jornada de Ezequiel, que começa com uma visão aterrorizante e passa por um julgamento severo, termina com uma promessa de renovação radical. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que essa jornada de Ezequiel, do julgamento à restauração, nos mostra sobre o que é necessário para uma verdadeira transformação, seja para uma nação inteira ou para uma vida individual?